Flamengo, no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, acabou agora há pouco no Maracanã. 3-0, destaque para o Pedro e destaque para os meus amigos aqui, meus companheiros, nesse linha de passe. Léo Bertozzi comigo. Tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo bem, Abel? Boa noite, companheiros. Léo Bertozzi, aqui do meu lado esquerdo, Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Abel? Muitos jogos finais de campeonatos estaduais acontecendo pelo Brasil afora. Bem lembrado pelo Eugênio, porque vamos falar também do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Jogo em Bogotá. Sim. Contra o Milionários. Fez 3-0 no jogo de ida, está praticamente com a mão na taça. Aliás, o Flamengo que levou um gol no campeonato estadual inteiro com o time reserva. O que dá para imaginar já jogando para frente e qual foi o grande mérito do Flamengo para fazer 3-0 nesse Nova Iguaçu? Pedro Ivo Almeida, não Pedro Henrique Torres. Eu acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo e olhar para frente, é saber o que vai ser feito em Bogotá, é saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que faz a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer editar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo. É interessante porque tem o seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador, que o levou de forma muito justa até a final, mas quando ele tenta minimamente, o Flamengo não precisou se esforçar, o Flamengo não precisou esticar muito a marcha dele, não precisou fazer a sua melhor atuação para fazer um 3-0 na final, mas ele teve minimamente espaço e tem muita qualidade, muito seguro lá atrás, então acho que isso também ajuda a explicar. A gente pode falar de um primeiro tempo que acho que vai ter debate sobre o pênalti, mas não é sobre o pênalti. Tem debate sobre o gol anulado, mas não é sobre o gol anulado. É muito sobre como o Flamengo controla o jogo. O Flamengo não precisa em nenhum momento. O Flamengo em nenhum momento está sob perigo contra o time que impôs perigo à maioria de seus adversários do campeonato, que é o Nova Iguaçu. Então esse controle de jogo para mim do Flamengo, a todo momento parece que é o Flamengo que vai ditar o que vai acontecer em campo. Acho que isso explica o que é essa trajetória até aqui, explica o virtual título carioca do Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pênalti dado para o Flamengo, quando fez o primeiro gol com o Pedro, o gol anulado também do Pedro logo depois, mas antes, óbvio que a gente tem que lembrar o bom trabalho do Nova Iguaçu com o Carlos Vitor, mas hoje não conseguiu fazer o que fez o campeonato inteiro, apesar de algumas defesas do Rossi também, né? Sim, ali no primeiro tempo, né, antes do primeiro gol, ainda tinha, e depois até o final do primeiro tempo, de vez em quando o Nova Iguaçu esboçava ali uma subida ao ataque e tal, mas com chutes um pouco mais de fora da área, normalmente. Eu fico olhando para o jogo, assim, não há termo de comparação entre o Flamengo e o Nova Iguaçu. Primeiro, é importante dizer que o Nova Iguaçu chegou onde chegou pelos seus méritos. Ele merece estar lá, ele fez um belo campeonato carioca, ele passou muito bem pelo Vasco na semifinal, ele merece estar lá. Agora eu vou virar a página para falar outra coisa. É óbvio que para o Flamengo, pensando em ser campeão estadual, tá ótimo pegar o Nova Iguaçu na final. Agora para o Flamengo, pensando em ganhar condicionamento, ganhar ritmo, ganhar intensidade, pensando na temporada que começa logo ali na terça-feira e logo depois no Campeonato Brasileiro, é um adversário que exige pouco do Flamengo. Perfeito. Teria sido mais interessante um jogo com o Botafogo. Mas o Botafogo não se classificou. Ok, mas o Botafogo de hoje é um time que exigiria mais do Flamengo. Até com o Vasco, que eu acho que fisicamente cresceria, tentaria esticar mais a corda no aspecto de intensidade do Flamengo no jogo. O jogo hoje foi um jogo de um time, Nova Iguaçu, que ok, chegou aqui, tá ótimo. E que tentou fazer o seu jogo, que é um jogo que gosta de ter a bola, que não se preocupa tanto com uma marcação mais dura, mais rígida. Abel, em alguns momentos do jogo, teve quase cara de um amistoso. Exato. Porque o próprio Flamengo não jogou no seu ritmo total. E em alguns momentos o Flamengo, que poderia ter vencido esse jogo por um placar bem mais dilatado,
parecia até um pouco displicente, tentando algumas jogadas que a gente sabia que não eram as mais exatas. Finalização, achei assim. Chegava com uma certa tranquilidade e na hora de finalizar um pouco de displicência. Ou às vezes uma jogada individual, eu vou tentar aqui um drible, que nem sempre é o que seria o mais indicado num jogo de mais competição. Ficou mais com cara de um jogo assim de cumprir tabela. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Ele não precisa dar o seu ritmo todo agora. Então é óbvio que ele vai ganhar, mas também é bom porque ele não se desgasta tanto. No segundo tempo, né, alguns jogadores já saíram pensando na partida da Libertadores e tal. É normal isso. Mas em termos de teste para o time, qual é o real nível do Flamengo? Até onde esse time está pronto para jogar agora não serve como um teste. Porque o adversário é um adversário que chegou lá porque mereceu chegar lá. Não estou tirando, parabéns ao Nova Iguaçu, um trabalho muito bem feito. Mas não tem como disputar com o Flamengo. Então, a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de agora. Abel, só para passar por lá uma coisa para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nem um demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de Brasileiro. Então não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo. Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra. Assim, é um Fla-Flu 3-0, jogo dia da maçã do rival. Como é que era esse terceiro gol? E o jogo estava tranquilo. O calendário te leva isso. Eu acho que com esse sabor que ficou de acabou, o Campeonato Carioca está decidido, é o 38º título do Flamengo, a gente pode analisar o campeonato. Pensando na preparação do Flamengo para o que vem pela frente de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, a gente pode pensar no jogo de hoje, mas pode pensar na temporada do Flamengo até aqui, de um time que dificilmente sofre um gol, por exemplo. Claro, não é, Léo? Claro. Em outros anos, ter instabilidade no estadual gerou pressão no técnico, gerou dúvida sobre o trabalho e gerou esse tipo de instabilidade. Então, você fazer um campeonato sem sustos, um campeonato vencido de forma protocolar, acho que essa é a palavra, protocolar, chama atenção. Por quê? Como que o Nova Iguaçu chega na final? Vou citar, por exemplo, os jogos contra o Vasco. Jogos em que o rival não teve nenhum tipo de controle e o Nova Iguaçu explorando espaços e o Nova Iguaçu explorando, por exemplo, a intermediária ofensiva com chances de finalizar a rodo. Hoje eu me lembro de uma defesa difícil do Rossi, das poucas que ele fez em todo o campeonato praticamente. Então, o Flamengo teve a capacidade de tranquilizar o jogo, de abrir a vantagem com folga, e poder gerir, sim, semana que vem. E acho que não vai ser nenhum desrespeito e nenhum demérito ao adversário, que o Tite até pense em algum jogador que não esteja 100%, não começar com ele. A partir de agora, a Libertadores ganha toda a importância. O Flamengo está num grupo em que ele é, sem dúvida nenhuma, o time mais forte, mas que ele pode pensar em ter a melhor campanha da fase de classificação, em ter vantagens aí de decidir em casa nas fases seguintes. Acho que a chave do estadual pode começar a ser virada já com alguma tranquilidade. Mas é bom a gente sempre destacar o mérito desse time do Nova Iguaçu, que deixou os outros para trás sem roubar nada de ninguém, né? Pelo contrário, foi o melhor do resto, né? E ser o melhor do resto num campeonato em que esse Flamengo foi tão superior também não é pouca coisa. Agora há pouco, enquanto você falava, Léo, a gente viu o lance do pênalti marcado ali a favor do Flamengo quando sai o primeiro gol do Pedro. Para você foi pênalti? Para mim foi. A bola já tinha passado, ele tenta chegar e toca o tornozelo do Ayrton Lucas. É verdade que ele demora um pouco para cair, mas, na minha opinião, o ônus da penalidade não é de quem sofre, é de quem comete. Fora da área, acho que não teria muita discussão. Então, e até se tivesse na posição do VAR, eu também não indicaria revisão pro árbitro, não. Será que eu vou ficar sozinho nessa? Não. Porque pra mim não foi pênalti, não. Acho que eu tô com você, então. Você tá comigo? É porque eu entendo eu entendo o argumento do Léo, só que eu ficaria um pouco mais do lado dele se o pé que
que parece que sugere ser calçado, pé que tropeça, fosse o mesmo do choque. Ele toma ali em tese um calço no pé direito, se mantém em pé, não derruba, essa trombada que para meu ver é o choque ali, e ele tropeça ao esquerdo. Então assim, eu não sei de onde surgiu aquele tropeção ali do esquerdo. Pode ser aí também, não é que seja uma verdade absoluta, pode ser um desequilíbrio, o esquerdo não fixou no chão, mas o calço no direito e o esquerdo do nada ele acaba calçado. Eu não achei pênalti, eu acho que tinha condição de seguir, ele optou por cair, a meu ver, mas assim também, Abel, eu não estou vendo um lance absurdo, um escândalo, apenas uma simulação, porque tem também o lance do impacto do que pode ter derrubado. Acontece, eu não achei. Né? Eu não achei. O contato mas pode ter, ele de fato, aconteceu. Desequilibrado. Só que, na minha visão, ele continua a passada, ele dá mais 2 ou 3 passos ali e aí cai sozinho. Parece até que se atira, né? Na minha visão, não houve o pênalti. O Léo pensa diferente, você, Eugênio? Eu acho que nós estamos na era do streaming, então é o pênalti com delay, com atraso. Atraso? Ao toque, ao contato, o que a gente pode tentar fazer uma força assim para entender a marcação do árbitro, porque assim, claramente aqui é depois, né, bem depois, é que de repente ele interpreta que há um desequilíbrio que vai aos poucos minando a capacidade do Ayrton Lucas de se manter em pé. Então você dá um toque aqui, dá uma balançada, no primeiro momento seguro, mas ali na frente já vai caindo. Mas que assim, você olha e acha estranho, todo mundo acha que acha estranho, porque ele quando cai mesmo, o movimento de queda, agora, é bem depois do contato, né? Então, mas o Abel, esse lance perde muita força pelo que foi o resto do jogo. Eu também acho. Né? Se não desse o pênalti, não ia mudar nada. O Flamengo ia ganhar do mesmo jeito. A discussão estava maior no intervalo. A discussão estava maior no intervalo. Depois, quando o Flamengo vem, resolve fazer um pouquinho a mais ali no início do segundo tempo, controla o restante do jogo, ainda faz o terceiro, só aí é muito mais para a gente debater, porque tem que ser debatido, tem uma questão ali. Mas, até falei aqui no início, não é por aí que passa o resultado, a história do jogo, a história do título carioca do Flamengo. E o gol impedido do Pedro, acho que aí não tem como discutir, porque eles traçam a linha. Eu, particularmente, não gosto dessas linhas, mas não é questão de gostar ou não, né? É a regra, traçaram a linha. Eu não gosto porque o gol é anulado. Para mim é jogar contra o esporte, contra a essência do esporte que é o gol. O gol é anulado por centímetros, milímetros ali, a ponta da chuteira, mas não tem o que discutir, né? Tem o que discutir? Se a linha não foi colocada no lugar errado, né, e pareceu que não, o ombro de um e a ponta da chuteira do outro, então a revisão demora um pouco mais porque ela é de fato milimétrica, mas esse é um lance que eu não tenho, como é que eu vou dizer, argumentos para discutir. Acho que a gente vai passear nisso o ano inteiro. Semana que vem é para o Nova Iguaçu, na outra semana é para o Flamengo contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, na outra é o Palmeiras, na outra é o São Paulo, na outra é o Santos. Se a linha foi traçada, se não foi, se estava um pouco mais para o lado, se estava perpendicular, se estava exatamente paralela à linha da pequena área, porque pode dar alguma confusão de angulação ali. Eu já vi gente falando que, nossa, a linha não está nem paralela da pequena área, mas é o que o Léo falou, se está traçada no local certo, é questão de milímetros, a gente ainda não resolveu essa questão de sobreposição, sabe, de largura da linha e tudo mais, e vamos ficar ao sabor ali do momento de quem traçou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu lembro que antes de começar a temporada falávamos muito, não só nessa temporada, nas anteriores, com a riqueza de elenco que tem o Flamengo, quais são as opções, onde pode mudar, onde que o técnico está errando ou não está acertando. Esse time do Flamengo, daqui para frente, qual é a dúvida? O que pode mudar? O que pode melhorar? Ou o Tite achou o time, vai assim? Eu sei que você defende muito o uso de 2 times, um para as Copas e um para o Brasileiro. Não parece ser essa a ideia do Flamengo, mas se você olhar o que tem à disposição hoje, o Flamengo contratou 2 jogadores nesse início de ano que já chegaram, estão cada vez mais se adaptando ao dia a dia do Flamengo, ao clube, que tem peso para assumir condição de titular, que são o Matias Vinha, lateral esquerdo, e o Léo Ortiz para a zaga. Então, são 2 jogadores que estão ali esperando a hora de, o lugar é meu. No caso do Léo Ortiz, se a gente pensar que ele poderia entrar na vaga do Fabrício Bruno, isso aí sofreu um baque muito grande com a convocação do Fabrício Bruno para a seleção brasileira, e não só a convocação, ele jogou e foi bem na seleção brasileira. Você pode ter a sua opinião diferente, mas no geral
compôs bem a zaga da seleção brasileira. Então, atrasa um pouco a questão do Léo Ortiz. E tem uma outra situação no jogo, do time do Flamengo, que é o Gerson. O Gerson teve um problema sério nos rins, passou por uma cirurgia, está se recuperando. Quando o Gerson estiver pronto, aí você tem 3 jogadores para entrar no time. Não estou nem chegando no caso do Gabigol, que é o que parece não é nada por agora. Mas é Léo Ortiz na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, Gerson no meio de campo. São modificações possíveis e prováveis ao longo da temporada. Em que momento da temporada a gente vai esperar o tempo correr para saber? É óbvio que o Flamengo vai ter desafios mais difíceis. Quando chega, vai avançando na Libertadores, começa o Campeonato Brasileiro, jogos mais complicados ou com adversários mais bem preparados do que esses do Campeonato Estadual. Mas esses caras que você citou, Vinha, Léo Ortiz, qual foi o outro? Gerson. Do jeito que está agora, eles vão ter que esperar acontecer alguma coisa, uma suspensão, uma lesão, porque não está acertado o time? Agora, tem uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, que é a Copa América. Data FIFA, Copa América, né? Você vai ter a Copa América que vai tirar jogadores. E o Uruguai, por exemplo, é uma seleção que o Flamengo perde seu meio campo. Tende a ir longe na competição. O Eric Pulgar também, quer dizer, são jogadores importantes. Aí você vai ter que contar um pouco mais com esse elenco. O Gerson, hoje, por exemplo, o Dela Cruz é um jogador que é absolutamente fundamental. Você tá, mas os números, eu vejo te falar, os números do Dela Cruz, você ficar procurando números do Dela Cruz e não olhar para ele, o que ele produz, o que ele gera de jogo pro time, é muito fácil ver o que ele tem feito nesse time do Flamengo. Então, hoje é um jogador que, assim, o time ideal do Flamengo, onde eu vou colocar o Gerson? Eu não mexo no Dela Cruz, por exemplo, entendeu? Então, olha como é difícil realmente você encontrar espaço para outros jogadores. O Everton Cebolinha fez a jogada do segundo gol hoje, é um cara que desde que o Tite chegou ele foi renascido. Então é outro que você não consegue pensar no time sem ele. E como corre, tá em todo lado do campo, mais pelo lado esquerdo, mas aparece pelo lado direito. Sim. A gente fala pouco, mas tá jogando cada vez mais ou é exagero meu? Não é exagero não, acho que desde aquela fase fantástica no Grêmio, em que ele foi para a seleção brasileira com o próprio Tite, foi para Portugal e lá não se deu tão bem, é sem dúvida o melhor momento que ele vive na carreira. Eu acho que assim, voltando o Gerson, na chegada do Dela Cruz, né, quando estava o Gerson no time ainda, ele tirou o Luiz Araújo. Talvez seja o elo mais fraco ali desse time, né, em termos de reconhecimento técnico. É um jogador que fisicamente entrega bastante, né. Não foi bem o caso hoje, mas em partidas em que há uma exigência maior de recomposição defensiva, ele está muito presente, né. Ele é um jogador que volta bem para marcar, ajuda bem na proteção ali pelo lado do campo. Mas, tecnicamente, se você colocar na balança, o Gerson voltando, você pode dar uma liberdade para o Dela Cruz para sair um pouco mais para o lado direito e qualificar o time, né? Porque o Gerson qualifica muito. Agora, é o que o Léo falou. Esse time vai sofrer mudanças fortes durante a Copa América. Então, é importante você ter jogadores que estejam prontos para entrar. Se você pensar que vai perder Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, você tem, o Flamengo está trabalhando aí, está voltando o Alan aos poucos, hoje entrou de novo, tem o Igor Jesus que tem jogado, tem dado boa resposta. Então pensar talvez no meio campo com 2 volantes um pouco mais fixos e o Gerson um pouco mais solto, pode ser, né? Tem o Vitor Hugo. São possibilidades que o Flamengo vai ter para pensar ali na frente em escalar o time durante a Copa América. Mas acho que o momento agora é pensar no time principal do Flamengo. Terça-feira tem jogo, estreia na Libertadores, fora de casa, contra o Milionários. É sempre uma Libertadores, é sempre fora. Tem uma altitude que não é das maiores, mas tem uma altitude em Bogotá. Então o foco agora tem que ser esse. E essa vitória, da forma como foi hoje, não só pelo placar, mas como o jogo aconteceu, uma vitória que dá muita tranquilidade também pensando no jogo da volta. Sim. Porque aí sim você pode poupar jogadores. Porque, vamos lá, Libertadores tem jogo essa terça agora e tem jogo na outra semana. Sim. Então, outra semana é contra o Palestino no Maracanã. Né? Então, mas aí você tem 4 jogos em sequência. Se você sabe que contra o Nova Iguaçu a coisa está bem encaminhada, você pode botar uma escalação um pouco diferente contra o Nova Iguaçu, não abrir mão de todos os titulares, para já preparar o time para o jogo da semana seguinte contra o Palestino. São situações, né? São questões aí que o Flamengo vai ter que lidar a partir de agora, porque sim, vai entrar na maratona, e uma maratona com maior exigência dentro de campo.
Eu tô vendo aqui Flamengo e Palestino, e aí depois o Flamengo vai para altitude. Essa é aquela braba, né? Terceira rodada dessa primeira fase, ele vai jogar em La Paz. Sim. Com o Bolívar. E nesse meio tempo tem uma estreia de Campeonato Brasileiro que penso eu que o Tite não vai querer saber de ficar negociando muito não, porque eu acho que o debate, é claro que o debate ele vai acontecer, mas o debate do... É isso daí, nação. Tá aí, então, as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão conseguiu essa boa vitória em cima do Nova Iguaçu. Está praticamente com a mão na taça. Agora eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários. Primeiro escreva de qual cidade você assiste aqui o nosso vídeo. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas. Se você está no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se você está em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Tocantins, escreva nos comentários aí pra gente saber aonde tem torcedor, dando aquela força pro nosso Mengão levantar essa taça do Campeonato Carioca. E escreva a sua análise, o que você achou dessa vitória do Flamengo? Pra mim o Flamengo administrou essa partida, sabe que terça-feira tem um adversário importante na Libertadores da América, mas o Flamengo agora está com a mão na taça, são 3-0, o Flamengo tem essa excelente vantagem. E, meus amigos, estamos com os 9... Tem 10, né? Mas estamos com 9 dedos já, podemos dizer assim, com a mão na taça do Campeonato Carioca. Tamo junto, nação. Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão dessa grande vitória do Flamengo.